Bem, minha história com Jeremias, meu primeiro marido, começou quando eu tinha 15 anos e ele tinha uns 17 para 18 anos. Ele começou uma amizade comigo, foi chegando junto, né? Fazendo uma amizade comigo e a gente conversa daqui, conversa de lá e então ele falou em namoro para mim. Quando ele falou em namoro comigo, eu falei, a primeira coisa que eu disse para ele foi o seguinte: eu não posso namorar com você agora, porque eu fiz um voto a Deus de que eu só vou namorar quando eu fizer 16 anos. E para minha surpresa, ele falou assim: não tem problema, eu espero, é só um ano, eu espero. Aí eu falei, tudo bem, então. E aí, a partir daí, a gente começou a andar juntos, né? As pessoas já sabiam que tinha alguma coisa acontecendo entre nós, mas nós, de fato, não namorávamos. Nós só oficializamos o nosso namoro no dia do meu aniversário, quando eu completei 16 anos. Oficializamos o namoro, ele já falou com os meus pais e nós começamos a namorar. Nós namoramos durante 6 anos. Um período assim bem longo, coisa que eu não aconselho para ninguém, mas foi um período que nós precisávamos, que eu particularmente precisava ter essa pessoa maravilhosa do meu lado, que foi Jeremias, um companheiro incrível, uma pessoa que me ajudou num momento muito turbulento da minha vida, no período entre a adolescência e a juventude. Ele foi um grande companheiro e eu precisava de uma pessoa como ele do meu lado, por isso que Deus o colocou tão cedo na minha vida e eu louvo ao Senhor muito por isso. E nós namoramos então durante 6 anos. No dia do meu aniversário, outra vez, quando eu completei 21 anos, nós ficamos noivos na igreja, na congregação de Areia Branca, Assembleia de Deus, lá em Santos. Ficamos noivos lá e já marcamos a data do casamento, seria 10 de setembro daquele mesmo ano. Só que naquela época estavam começando as filmagens de casamento, não tinha muito casamento que era filmado, pelo menos entre os pobres, né? Não tinha muito casamento filmado. E o rapaz fez uma proposta que se nós esperássemos mais uns 3 meses, estava chegando para eles e eles poderiam então filmar o nosso casamento. E nós esperamos, então adiamos o casamento mais 3 meses e nós nos casamos no dia 10 de dezembro de 1983. 2 meses depois que nós tínhamos nos casado, eu descobri que eu estava grávida. Nós já casamos mesmo, deixando por conta de Deus, né? Se acontecesse, tudo bem. E aconteceu. 2 meses depois eu engravidei. Foi uma gravidez assim muito difícil, porque eu passei bem na gravidez. O problema era o enjoo. Eu enjoava muito. Mas Deus deu graça e a gente foi levando, né? Nesse período, eu fazia um curso teológico básico que a nossa igreja tinha. E quando chegou no mês de junho, os diretores daquela escola, que eram Antônio Carlos e Helena Maria, que hoje são pastores da Igreja Vida Nova lá em Santos, eles nos convidaram para fazer um curso de teologia de nível superior, que ia abrir a faculdade teológica. Eu fiquei com o olho brilhando, né? De vontade de fazer, mas eu falei para Helena Maria, né? Eu falei, como que eu vou fazer faculdade teológica? Com quem que eu vou deixar a criança depois? Vou encarar 4 anos de faculdade teológica e essa criança, como é que eu vou fazer? Eu não tinha com quem deixar. Jeremias já não quis mesmo, ele falou, não me interesso e tal, mas eu queria, mas não podia. Então, é aquilo que eu falo, a gente coloca o sonho na gaveta, não joga no lixo, né? Porque a gente não sabe quando que Deus vai abrir as portas para a gente poder realizar um sonho. E esse era de fato um sonho que naquele momento eu não via como sendo viável de realizar. Isso foi no mês de junho de 1983. Quando foi em julho, no dia 27 de julho daquele ano, um mês depois aí, eu comecei a sentir dores e acabou que a gente foi para o hospital e chegou no hospital, o médico constatou que o bebê estava morto, era um menininho e ele estava morto, estava então com 5 meses de gravidez. E aí, vamos tirar o bebê, tá morto, vamos tirar. E foi um processo muito sofrido, né? Muito sofrido mesmo, foi muito traumático. Eu tinha 22 anos de idade, foi muito traumático, mas passou, né? Cheguei a sentir o bebê mexendo, né? Quem é mãe sabe, é uma sensação muito legal a gente sentir bebê mexendo na barriga. Você começa a amar porque você começa a ver que tem vida ali dentro, né? De você. E com a morte do menininho, eu fiquei muito chateada. Eu me lembro que eu voltei para casa, eu me internei numa sexta-feira para ter o bebê e voltei para casa no domingo. E então eu estava na casa dos meus pais foram para a igreja e eu fiquei sozinha com Jeremias em casa.
Eu tive uma crise de choro, mas foi uma crise de choro tão forte como eu acho que eu nunca tive na minha vida uma crise de choro daquela. Eu chorava de uma forma que eu não conseguia me conter, sabe? Não conseguia me controlar. E ele me abraçava e falava para mim, não, Deus vai dar outro filho pra gente, calma. Mas era um choro que eu não conseguia entender por que eu chorava tanto. Acontece que antes de perder o bebê, eu tinha tido 2 sonhos. Eu sonhei um sonho com a minha mãe e com meu pai. O sonho da minha mãe, eu via minha mãe muito pequenininha e ela dizia para mim assim, não adianta minha filha, Deus já falou para mim que eu vou morrer. Um sonho assim que me marcou, mas não tinha um significado aparente. E o outro sonho foi com meu pai, que eu via o meu pai, acontecia uma série de coisas no sonho e depois eu via o meu pai enrolado num lençol todo sujo de sangue. Aí eu contei para minha mãe o sonho na época, né? Minha mãe falou assim, minha filha, vamos orar, né? Vamos ver o que pode ser isso daí. Quando eu contei para o Jeremias, ele bateu na minha barriga, né? Antes, né? Eu não tinha perdido o bebê ainda, ele bateu na minha barriga e falou assim, isso é sonho de barriga cheia, né? Aí tudo bem, passou. Quando eu perdi o bebê, a minha mãe falou assim, bem que você sonhou. E eu disse para ela assim, mas mãe, tem alguma coisa aí que eu não sinto que isso tem a ver com os sonhos que eu tive. Tem alguma coisa que não sei, meu coração diz que tem alguma coisa a acontecer ainda e que esse não é o significado exato do sonho que eu tive. Aí ela falou, então vamos continuar orando, né? E aí tá, passou esse dia que eu tive essa crise de choro, com Jeremias me consolando, dizendo que nós iríamos ter um outro bebê. Passou. Aí quando foi no dia 9 de agosto, dia do aniversário da minha mãe, ele estava fazendo um curso em São Paulo, né? Nós morávamos em Santos, ele estava fazendo um curso em São Paulo e ele trabalhava em Cubatão, que é próximo a Santos. Então ele saía de Santos, ia para Cubatão para trabalhar e de Cubatão ele ia para São Paulo para fazer um curso, que ele era militar e ele estava tentando fazendo o curso para tentar ser tenente, fazer o teste para ser tenente da Polícia Militar. Aí ele era sargento e queria fazer o teste para ser tenente da Polícia Militar. E ele estava fazendo esse curso, ia e vinha todos os dias. Então ele chegava em casa muito tarde da noite, chegava em casa às 11h30 da noite e tal. E nesse dia foi o aniversário da minha mãe, a gente já tinha comemorado tudo, e eu estava então no quarto já, com roupa de dormir, esperando por ele, né? Acordada esperando por ele chegar, que ele chegava tarde da noite. De repente bateram na porta. E meu pai foi atender e pela conversa eu vi que não era ele que estava chegando. E aí eu fui até lá na sala. Quando eu cheguei na sala eu recebi a notícia de que ele havia falecido num acidente na volta do curso de São Paulo para Santos, na altura da serra. Hoje tem comboio para descer, quando tem muita serração tem comboio para descer, mas naquela época não tinha. Então os carros vinham em alta velocidade e acabou acontecendo o engavetamento, um foi batendo no outro e o ônibus que ele vinha bateu. Naquela época também não era obrigatório o uso do cinto de segurança e ele não estava com o cinto de segurança e ele acabou morrendo, bateu a cabeça, morreu na hora, segundo o bombeiro que atendeu depois me informou. Aquilo para mim foi o fim. Sabe quando você fica assim, sem chão? Eu falei, e agora? Gente, no dia seguinte, dia 10 de agosto, no caso, né, isso estava fazendo 14 dias que eu tinha perdido o bebê. No dia seguinte, nós faríamos 8 meses de casados. E o meu marido estava no altar que nós havíamos nos casado, com a roupa do casamento sendo velado. Aquilo para mim foi assim, uma coisa que parecia que não era comigo que estava acontecendo. Minha mãe ficou desesperada, mandou dar uma injeção, um calmante, um sossega-leão que me deram, que eu fiquei assim meio fora do ar. E aí os dias foram passando e eu fiquei, os primeiros dias assim, minha família muito ali em cima de mim, minha família foi assim, nota 1000, me apoiaram assim, me trataram como um bebê, aliás eu sou caçula, meio bebê lá em casa mesmo, mas eles me deram todo o apoio, toda a atenção que eu precisava naquele momento. E a minha irmã rapidamente ligou para o médico, falou que eu tinha tido um bebê e que meu marido tinha morrido, o médico passou um calmantezinho para mim. Eu tomei calmante 4 dias. No 4º dia, eu fui e me inscrevi na faculdade teológica. Eu falei, eu preciso me ocupar, senão eu vou ficar louca.
E eu me inscrevi na faculdade teológica. E aí Deus falou comigo. Eu ia no ônibus, estava andando no ônibus. De repente a presença de Deus tomou conta da minha vida, mas foi assim, me encheu de um jeito que ainda bem que o ônibus estava vazio, porque eu comecei a chorar, eu colocava o cabelo assim na frente para as pessoas não me verem chorando, mas aquilo foi uma presença de Deus junto com um consolo do Senhor, uma coisa assim sobrenatural. Eu fui para a escola teológica, quando eu voltei, minha família ficava sempre me esperando, todo mundo olhando para ver como é que eu estava a minha cara, né? E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei para ele, já estava todo mundo reunido na mesa, falei, ó, aproveitar que está todo mundo junto aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A partir de hoje, eu não vou tomar nenhum comprimido de calmante nem nada, porque Deus falou comigo e Ele vai cuidar de mim. E aí também eu lembrei dos meus 2 sonhos. E aí eu falei com a minha mãe, lembrei minha mãe e falei, mãe, lembra dos meus sonhos? Agora eu sei o significado deles. O sonho que eu tive com a senhora foi o sonho relacionado ao meu bebê. E o sonho que eu tive com o meu pai foi o sonho relacionado à morte do Jeremias. Agora o meu coração está tranquilo, porque Deus me avisou, né? Embora eu não tivesse entendido, a única coisa que eu senti de diferente foi que eu sentia muita vontade de orar. Eu sentia muita vontade de orar e era tão interessante que eu estava tomando remédio para enjoo, porque eu tinha um enjoo muito forte, e o remédio de enjoo me dava muito sono. Mas mesmo com sono eu tinha vontade de orar e uma série de vezes eu dormi orando, mas eu sentia vontade de orar, aquela vontade de ter comunhão com Deus e aquele sono ao mesmo tempo. Então era o Senhor já me preparando para um momento difícil que eu iria viver. Então eu lembrei minha mãe do sonho, falei assim, agora eu sei que o que Deus estava fazendo naquela época era me despertar, me avisar, porque realmente é prova certa de que Deus não faz nada sem avisar os seus servos. Às vezes ele não é muito claro, como não foi comigo, eu só entendi depois, mas o fato é que realmente o Senhor me preparou para aquele momento tão difícil que eu ia viver na minha vida e dali para frente. Depois disso, eu continuei estudando, né, na escola teológica, foi muito bom para mim, foi uma bênção de Deus ter entrado naquele curso teológico, mas eu tive um distúrbio hormonal muito grande e foi muito complicado porque os médicos não conseguiam tratar. Porque na realidade eu acredito que fosse de fundo emocional, né? Embora eu não sou uma pessoa muito emotiva, eu acho que eu implodo, né? Eu acho que eu sinto as coisas assim muito para dentro, às vezes até inconscientemente. E então eu não expressava muito sentimento. Foi até motivo de muita falação na época, porque as pessoas achavam que eu não estava me importando. Eu me importava, mas eu me importava do meu jeito, como até hoje. Eu me importo com as coisas, mas eu me importo do meu jeito. É o meu modo de ser. Mas isso me prejudicou a minha saúde e os médicos não sabiam o que fazer. Eu tinha uma menstruação que não parava e tentavam de um jeito, tentavam de outro e não sabiam mais o que fazer. Eu com 22 anos de idade, com aquela situação, e aí eu resolvi resolver. Eu cheguei diante do Senhor, fiz um voto a Deus e falei, Senhor, se eu me curar, eu vou fazer visitas no hospital e vou abençoar pessoas para que elas sejam curadas também. Aí foi só fazer o voto, que acabou, tudo normalizou, eu paguei meu voto, abençoei pessoas, fiz as visitas no hospital, orei, cumpri aquilo que eu tinha prometido ao Senhor e recebi o milagre de Deus na minha vida, louvado seja Deus. Aí muitas pessoas perguntam para mim, Elza, mas como que você conseguiu superar? Como é que eu consegui superar? Eu superei da seguinte forma, a primeira coisa, eu não murmurei, em momento nenhum eu reclamei com Deus, Senhor, eu namorei 6 anos, né? E agora eu só vivi tão pouquinho com meu marido, nunca falei isso. Eu sempre achei que Deus é soberano em tudo que Ele faz. E olha que eu era uma menina nova, as nossas informações eram muito poucas, porque eu não tinha muito acesso a livros, não tinha dinheiro para comprar muito livro, não tinha internet como tem hoje, que você vai no YouTube e pega um monte de estudo bíblico relacionado ao tema, não tinha nada disso. Eu tinha mesmo, era Bíblia, conselho de pastores que foram idôneos, abençoadores demais para a minha vida. Tinha uma mãe maravilhosa que me aconselhava muito e temor de Deus no coração. Então eu acreditei que a soberania de Deus naquele momento era tudo que eu precisava me apegar para poder não murmurar, não reclamar, porque não ia adiantar nada disso. Quando a situação apertava, tinha saudade, que eu tinha tristeza pela situação que eu estava vivendo, eu voltei para a casa dos meus pais e meus irmãos todos já tinham casado, só estava eu em casa, né, de volta.
e era uma situação assim muito complicada, então os meus pais foram maravilhosos, nunca tive problema com eles não, mas é frustrante você se casar e depois voltar para a casa dos pais, né? E então quando a situação apertava, eu sentia saudades, né, do Jeremias, ou quando eu sentia saudade da minha casa, da minha vida, eu então pegava meu violão, eu toco um pouquinho de violão, né, eu pegava meu violão e começava a cantar. Cantava até meus dedos doerem, aí depois eu me ajoelhava, orava, até sentir a presença do Senhor, e assim eu fui vencendo, principalmente o começo, né, que o começo sempre é mais difícil. Devagarinho, a vida foi tomando o seu curso normal, e eu fiquei viúva por um período de 10 anos. O pessoal fala, não, Elza, 10 anos. 10 anos foi o período que Deus me deu para eu poder me solidificar como pessoa, para eu me solidificar como obreira, porque foi nesse período que eu fui para Pindamonhangaba, para o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, onde eu estudei 4 anos interna ali dentro. Foi um período maravilhoso na minha vida, de muitas experiências com Deus, muitos relacionamentos, muito aquela coisa do ferro afiando ferro, muita coisa na minha vida mudou. A gente costuma até dizer que a vida da gente resume em 2 partes, antes do IBAD e depois do IBAD, porque realmente ali dentro o tratamento do Senhor com a gente era uma coisa assim fantástica. E eu fiquei ali então do ano de 1987 até 1990, quando eu me formei. E esse período todo eu tô viúva, né? Aí quando eu voltei depois, né, formada já em começo de 1991, eu comecei a dar aula na nossa escola teológica, que foi uma bênção para mim também. Antônio Carlos, mais uma vez, Antônio Carlos e Helena Maria me convidaram para dar aula lá, e foi uma coisa, assim, de Deus mesmo, que me abençoou demais. E foi lá na escola teológica que eu conheci o Walter. Walter era um novo convertido, que tinha tido uma experiência fantástica com Deus, e o Espírito Santo tinha conduzido ele para aprender mais a Bíblia, então ele tinha aquela sede de aprender a Bíblia. E ele foi aquela pessoa assim que eu bati o olho e no meu coração como professora, né, tinha que manter a pose, mas eu olhei para ele assim e falei assim, que irmão bonitinho, né? E ali eu desenvolvi uma amizade com o Walter, uma pessoa maravilhosa, que estava passando um período também muito difícil na sua vida, mas o Senhor foi assim nos unindo, e acabou que 2 anos depois nós nos casamos. Foi em 23 de junho de 1994. Nós nos casamos em 1997, janeiro de 97. Nasceu a Larissa, a nossa filha mais velha, e depois, em abril do ano 2000, nasceu a Luane, a nossa filha mais nova. E hoje nós estamos com 26 anos de casados, graças a Deus. O Senhor restaurou a minha vida, me deu um marido maravilhoso, né? Eu sou aquela mulher sortuda, com 2 maridos maravilhosos, né? E 2 filhas maravilhosas, restaurou minha vida, me abençoou ministerialmente, porque muita coisa durante aqueles 10 anos que eu fiquei sozinha, o Senhor trabalhou na minha vida, foi me capacitando de uma forma muito especial, me abrindo portas, me dando oportunidades, oportunidades na área missionária, oportunidades na área da mídia, né, de fazer programas de televisão. Eu agradeço muito ao pastor Paulo Correia, Eliane Correia, que foram pessoas que me deram abertura para esse espaço, né, ali dentro da Assembleia de Deus de Santos. Então, durante muitos anos, eu fiz o programa de televisão, eu fiz programa de rádio, eu ministrei em várias igrejas. Depois Walter veio junto, o Senhor nos abençoou juntos no ministério, de modo que então nós construímos toda uma vida juntos. O Senhor realmente restaurou a minha sorte e me deu muito mais do que eu sonhei, muito mais do que eu pensei. Então eu louvo a Deus por essa experiência. Foi amarga, não foi fácil passar durante todo esse período, muitos dias de tristeza, dias de luto, dias em que eu questionava a mim mesma, mas uma coisa, eu nunca pensei em deixar o Senhor. Muitas tentações, claro, mas eu nunca pensei em deixar o Senhor.
Às vezes eu estava com algumas pessoas que diziam assim, pastor não está aí, igreja não está aí, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas Jesus está me vendo. Teve até um diretor de uma conhecida missão no Brasil, muito conhecida mesmo, que um dia ele me perguntou alguma coisa sobre a minha vida e eu contei para ele um pouco da minha história e ele perguntou assim na lata, né? E você nunca caiu em pecado? Eu falei, não, pastor, eu nunca caí em pecado pela grande misericórdia de Deus. Foi a curiosidade de muita gente, né? Você nunca caiu em pecado? Não. Por quê? Porque o Senhor teve misericórdia de mim, não é porque eu sou fortuna, não. Mas eu louvo ao Senhor, porque esse período todo eu me envolvi, né? Eu superei me envolvendo na obra de Deus, fui fazer teologia, me envolvi com as coisas de Deus, viajei bastante e tudo isso aí preencheu e eu nem vi os 10 anos passarem. Quando eu comecei a sentir necessidade de fato de uma companhia, o Senhor então colocou de novo no meu caminho a pessoa com quem eu iria me casar, que foi o Walter, e eu louvo a Deus por isso. Então essa é a minha história, eu espero que você seja edificado com ela e se você está passando um período parecido, fica aí um exemplo de superação, graças a Deus, e de superação na presença de Deus, viu? A gente não precisa ir lá fora buscar marido, buscar namorado, nada disso. O que a gente precisa é de Deus na vida, para poder vencer os períodos de vale, para que o Senhor nos faça passar e nos conduza em triunfo. Deus te abençoe e espero edificar a sua vida com o testemunho da minha vida.